Está começando mais um Antenados na Geral, ao vivo, para todo o Brasil, através da Boas Novas. E estamos entrando na sua casa, trazendo hoje um tema, meu irmão, quentíssimo negócio. Você vai ficar conectado, ligadão aqui com a gente e aprender muito sobre o que Jesus, o que a Bíblia tem a dizer sobre adultério, casamento. E o tema de hoje que é divórcio. Eu estava falando já com os pastores aqui, antes do programa começar, que historicamente esse é um dos temas mais quentes, onde tem mais participação, controvérsias. Já jogamos na internet, o pessoal já está bombando ali, respondendo, dando as suas opiniões e respondendo a nossa enquete de hoje. E eu quero contar com a sua participação. Nós queremos ver se você, qual a sua interpretação, como você entende a questão do divórcio e do adultério na Bíblia. E para falar sobre isso, eu recebo o pastor Braz Cláudio, que está aqui do meu lado. Eu vou falar logo o nome dos pastores, porque tem tanto assunto para a gente falar no programa de hoje, que se eu for, acho que falar, enfim, eles têm tantos pastores e teólogos e tudo mais, é tanta coisa, mas o programa tá tão bom, o assunto é tão forte, que a gente não pode perder também tanto tempo. Claro que eles merecem serem apresentados, mas enfim. Pastor Braz Cláudio, bem-vindo ao Antenados na Geral. Boa tarde, estou aqui mais uma vez com muito prazer, muita alegria, é um privilégio estarmos juntos aqui, é pela quarta vez, hoje contigo, André. Muito obrigado pelo convite. Recebo também o pastor Joel França. Ele também vai debater aqui com a gente, está sentado, já está com a Bíblia ali no colo. Tem muita coisa para falar, né, pastor? Com certeza, quero já saudar todos os irmãos com a paz do Senhor e pedir a Deus que venha nos dar sabedoria para que nós possamos orientar os irmãos a respeito desse tema, o divórcio. E é interessante que, assim, em igrejas, nós, às vezes, ouvimos falar da voz do pastor e tudo mais, mas quando a gente traz para a televisão, pastor, ganha uma dimensão tão grande. Aqui na internet eu já joguei essa pergunta, já foram, assim, que é um debate à parte, Dá para fazer um outro programa só na internet, e eu puxei todas as perguntas do programa de hoje aqui na internet, e vou jogar batata quente aqui para o mundo dos pastores, e a gente vai debatendo aí, vendo se a gente chega aqui a um consenso. Mas eu acredito que todo mundo tem a mesma linha aqui. Recebo também o pastor Carlos Portela. Ele gosta de uma polêmica, ele gosta de falar, ele é contundente. Pastor, o negócio é sério, hein? Hoje tá sério, hoje tá sério. A paz do Senhor, André, a paz do Senhor, queridos. Olha, liga aí pro teu irmão, pro teu vizinho, teu parente, porque vai ser uma bênção. Esse debate é muito importante, vai ser esclarecedor. As famílias precisam desse tipo de assunto ser abordado na TV. Então, quero mandar um beijo aqui para minha esposa, minha querida esposa, Vamos falar sobre família, então dá um beijão para minha esposa, dizer que eu a amo muito, amém? Tá certo, também recebo para finalizar o pastor Wilson Teixeira. Ele também puxou a Bíblia ali e veio até de casaco. O negócio tá quente aqui, hein, pastor? Vai tirar o casaco, no segundo bloco já tá tirando, vai estar suando aqui. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Bom estar aqui com você, André, com os Antenados na Geral. Pastor Wilson Teixeira, Igreja Metodista Ortodoxa, trazendo um abraço de todos e com certeza o assunto vai ser esclarecedor. Eu vou começar e já, claro, fazendo a enquete, a pergunta para você aí de casa é: quem divorcia e casa novamente está vivendo em pecado? Preste atenção na pergunta. Ela é uma pergunta que é contínua. Eu não perguntei que quem divorcia e casa pecou. Eu estou perguntando o seguinte: você acha que quem divorcia e casa novamente está vivendo em pecado? É um pecado contínuo? Vote sim ou não. Isso aí a gente vai ver no final de cada bloco a parcial. Antes de entrar, pastores, no mérito de o que a Bíblia diz, se é contra, se é a favor, quais são as interpretações, eu acho interessante essa questão do tema mesmo. Hoje não é muito fácil a gente ir para um culto de domingo, ou de segunda, ou de no que é que seja, e ouvir no púlpito ser pregado sobre o assunto divórcio. Muitas igrejas têm encontro com casais, um quórum, um público específico que fala sobre isso. Como é que os pastores têm trabalhado, e eu queria ouvir, até aprender de vocês, trabalhado o tema divórcio e acho que divórcio, vamos fechar o escopo, divórcio nas suas igrejas. É um tema que você tem que levar para o púlpito? Vocês já pregaram no domingo à noite ou no púlpito isso? Ou vocês não fecham o escopo só para casais? Eu já preguei sobre isso e é necessário hoje pregar sobre isso, porque é notório hoje o número de evangélicos e pastores que estão divorciados. Essa é uma realidade que não podemos fugir dela.
E é necessário que a igreja entenda o que está acontecendo para saber qual é o pensamento da sua igreja, o pensamento do seu líder em relação à palavra de Deus quanto ao divórcio. O divórcio, na verdade, ele é bíblico. E eu sou a favor de Moisés, não fazendo apologia ao divórcio, porque a própria Bíblia diz que Jesus, o Deus Todo-Poderoso, é contra o divórcio, mas ele também deu a sua carta de divórcio para a sua nação. E Jesus, o nosso Senhor e Salvador, também autorizou o divórcio a partir do momento do adultério, a partir do momento da fornicação, porque está tudo englobado na mesma frase. O que acontece é o seguinte, existem pregadores, sem citar nome, claro, que eu já escutei pregar, que se a filha dele estivesse casada e o marido dela, o seu genro, viesse a se tornar um homossexual, deitando contra o homem, que ela não poderia se separar desse marido. Esse Jesus, nem a filha desse pastor quer. Essa é a realidade. Isso é uma hipocrisia, isso não é uma verdade para ser praticada na nossa vida. Falamos do divórcio de Moisés. Mas Moisés deu o divórcio porque o homem tinha coração duro. E hoje o homem não tem um coração duro, não? Hoje o homem é tudo obediente a Deus, é tudo santo, direitinho, como diz a Escritura, não é uma realidade. Então, se Moisés deu por causa da dureza do coração do homem, hoje também o homem, pela dureza do seu coração, precisa entender. Porque o que é um casamento, André? Casamento é quando o relacionamento de duas pessoas estão vivendo em harmonia. Não que não haja momentos ruins, claro que há, mas vivem em amor. Então, eu não faço apologia ao divórcio, porque eu sou casado há 30 anos, graças a Deus, com a minha esposa, mas eu compreendo biblicamente esse direito. Se um casal vive maritalmente e não é feliz, é um relacionamento odioso, é um relacionamento sem respeito, isso não é casamento. Quando o pastor prega sobre divórcio na igreja, tem muito glória a Deus, aleluia, ou mais misericórdia? Geralmente não, André. Eu acho assim, quando nós fazemos apologia na igreja do casamento, da família, automaticamente estamos pregando contra o divórcio. Então, deveria ser, não é regra, toda a igreja deveria pregar mais, não é, harmonia familiar, fazer apologia sobre a família, para que não precisassem, né, falar depois sobre o divórcio. Porque é um assunto que o pastor não quer falar, essa é que é a verdade. Eu não quero receber um casal no gabinete, né, para falar sobre o divórcio desse casal. Mas na sua igreja tem membros divorciados, deve ter até obreiro também divorciado. Com certeza. Mas porque... não é um assunto fácil, não é fácil, até porque eu trabalho, pastor Carlos, trabalho a ideia de que Deus ele criou o homem e a mulher com um propósito. Então, a minha ideia de casamento, ela é a ideia lá do Éden, de que a mulher foi feita para completar o homem. E quando a Bíblia, no meu conceito, fala sobre o adultério, eu já vou abrir nesse leque, eu quero falar sobre isso, que é uma coisa que eu gosto de falar, e a Bíblia vai dizer sobre o adultério, e esse adultério é o que dá legalidade, a maior afirmativa hoje é essa, você adulterou, então tá bom, então você pode separar. Eu já recebi casais em meu gabinete em que o marido tinha adulterado, porém, o aconselhamento foi se ela o amava, porque o amor, ele cobre multidão de pecado e tudo pode, tudo sofre, tudo crê. Então, pelo amor dessa mulher, ela reconquistou o marido, reestruturou a sua família. Agora, o adultério, no meu conceito, quando ele acontece? Quando se quebra o propósito original, quando ele é quebrado. Quando o homem deixa de amar a mulher deixa de se submeter. Um homem que bate na sua esposa, ele já adulterou há muito tempo. A mulher que não honra o seu marido, ela está em adultério, essa aqui é a verdade. O propósito do casamento já foi quebrado. Então, quero afirmar aqui que eu sou contra o divórcio, não é? Mas, em alguns casos, como disse o bispo Joel de França, há mulheres hoje que sofrem com os maridos evangélicos. Não estou falando e a quebra, pastor Portela, é a quebra de um voto juramentado perante o próprio pastor, exatamente, no ato do cerimonial do casamento. Promete amar, respeitar e honrar. E não faz. Então é um voto juramentado. Quebrou esse voto, o adultério, quebrou o casamento. No caso, o pastor estava falando ali, que eu entendi, ele não se aplica só à questão sexual. Sexual, exatamente. Com certeza. O adultério é adulterar, é alterar um relacionamento, macular, uma aliança. Mudar a direção daquilo exatamente, que foi instituído. Mas muitas pessoas, até lendo, porque assim, quando a gente fala de adultério e divórcio, gente, é tão sério, a gente não está brincando com as palavras de
Vamos lá, não que seja menos importante, mas de um apóstolo, de alguém. A gente está falando de Jesus. Jesus falou muito sobre adultério e casamento e divórcio. E muitas pessoas, Paulo também quando falou pegam, sobre isso, quando André. puxa, fala assim, olha, Jesus quando fala não sei o quê, de infidelidade e adulterar, fala muito As na questão palavras sexual. de Paulo está muito ligado ao que Jesus falou, porque em 1 Coríntios, no capítulo 7, você vai lendo o capítulo, que é muito bom sobre esse assunto de casamento e relacionamento. Paulo diz assim: a mulher não se aparte do marido, porém, se apartar, fique sem casar. É duro isso, é dura essa palavra. Os próprios discípulos, em algum momento, falaram para Jesus: dura esse discurso, né, na questão do adultério, do casamento. Nós temos entendido que hoje há uma banalização muito maior do que alguns anos atrás. Sempre houve, até na época do povo hebreu, quando foi dada a carta de divórcio por Moisés, mas hoje muito mais, porque hoje a gente percebe que a mídia e esses assuntos chegam rápido aos lares, às famílias, pela internet, pela televisão. Os programas hoje, uma grande parte, com raras exceções, são nocivos na questão da família, na questão de preservação da aliança do casamento. Então, é importante nós, pastores, ensinarmos e recomendarmos que subiu ao altar, fez um voto, esse voto é um preço que se paga para se manter uma união, para se manter uma aliança. Pastor, eu tenho que ensinar as ovelhas, os casais, a lutarem para que não haja a separação. Lutar e pensar nos seus filhos, que são os seus herdeiros. O coração do filho é 50% do pai e 50% da mãe. Todo casal separado, os filhos sofrem. Essa é a realidade. Não é mole, não. O filho não é mais do pai nem mais da mãe. É 50% de cada um. E a separação traz consequência para aquelas crianças. Essa é uma realidade. O pastor Wilson falou bem claro aqui, pastor, não cortou, sobre a banalidade. Claro que nós vamos defender sempre a união, o matrimônio. Mas nós temos que entender que dentro da Bíblia, o próprio Deus, quando diz que a separação, o divórcio aborrece a ele, mas ele entendia também da nossa natureza humana. Então, por Deus entender da nossa natureza humana, ele sabia. Assim, pastor, Deus aprova o divórcio, mas não concorda. Justamente. É mais ou menos isso. Eu posso citar Davi. Por causa da dureza do coração. Davi, ele se separou, se divorciou. Foi por um caminho errado, por um caminho horrível, o caminho do adultério, o caminho da morte do seu capitão Urias. Sofreu as consequências disso, mas casou com Betseba e teve um filho com ela, e esse filho dela que foi o herdeiro dele em Eret Israel. As pessoas devem também falar alguma coisa. Ali em Deuteronômio, capítulo 24, é bem claro, né? O primeiro texto que vai falar sobre divórcio, ali já começou uma discussão, né, de interpretação. Havia uma ala que entendia que o divórcio podia ser só por imoralidade sexual, né, antes do casamento. Porque lá, quem cometia adultério morria a pedrada. Né? A mulher, deveria ser o homem também, mas normalmente as mulheres que tomavam pedrada. Mas o que acontece? Se ela omitisse alguma questão de não ser mais virgem, então ela podia ser ali, ia ser constatado e ela podia ser devolvida para o seu pai. A outra ala já vai interpretar o quê? Interpreta que qualquer motivo, uma verruga, eu não sabia que você tinha uma verruga, então eu posso te dar carta de divórcio. A gente tem que ver o seguinte, que Jesus está respondendo, ele não está dando uma palestra sobre casamento. Ele está sendo ali, né, como diz os modernos, está sendo agulhado por um grupo que está com um texto, que é esse de Deuteronômio, e aonde ele está querendo que ele entre em contradição, né? Mas ele demonstra que ele está respondendo àquela situação, que ele entende que o caso era de imoralidade sexual, mas aquele caso ali só valia para antes do casamento, porque se fosse depois, a pessoa era morta. Na verdade, hoje, que acontece? Hoje a gente tem essa questão de quem adultera está vivo. No Antigo Testamento, não, ele sempre ficava viúvo. Então, se a mulher adulterou, então hoje a gente tem essa questão. Agora, essa ala continua existindo hoje. A ala
que são liberal e aquela ala que vai ser mais conservadora. E a gente vai abordar os dois aqui também. Muita gente perguntando quando Jesus fala de adultério, casamento e tudo mais, e divórcio, para quem ele está falando? Que muitas pessoas acreditam que, não, eu não era crente, eu não era convertido e casei naquela época. Agora que eu sou convertido, já vi que é incompatível com a minha mulher e quer separar. Para quem Jesus estava falando? Para salvos e para não salvos? Para quem estava na luz ou para quem estava nas trevas? Eu estava falando para todo mundo. Estava falando Estás para os ligado à humanos. mulher, não busque separar-te. E a gente vai abordar. Muita gente está perguntando isso, porque tem gente que fala assim, eu casei, mas eu não era crente. Agora é uma outra história e não sei o quê. E quando eu estava no tempo de pecado, casei errado, posso divorciar. Mas vamos ver isso aqui. Olha a nossa enquete para você que está aí em casa, é a seguinte. Você acha que quem divorcia e casa novamente está vivendo em pecado? 34% das pessoas dizem sim e 66% das pessoas dizem não. Fique antenado na geral, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Sítio Jaribe, espaço exclusivo para retiros e passeios de igrejas evangélicas. Área de camping, piscina, vôlei, churrasqueira, golfe, futebol, trilha, alojamentos e local para cultos. Sítio Jaribe, administração evangélica. Entre no site www.sitiojaribe.com.br e faça contato pelo telefone 21 4126 6960. Sítio Jaribe, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Só o cristianismo oferece o perdão gratuito. Max Lucado. Estamos de volta ao vivo aqui pela Boas Novas para todo o Brasil, no Antenados na Geral. Vote na enquete respondendo sim ou não no Twitter, Facebook, SMS ou ligando para cá. Pode deixar sua sugestão. O pessoal ligou muito no primeiro bloco, mas estava tão bom aqui que eu não quis cortar o nosso tempo aqui e a nossa fala. Quem divorcia e casa novamente está vivendo em pecado? Essa é a nossa pergunta. E a Marta do Rio de Janeiro está ligando. Tudo bem, Marta? Tudo bem. Marta, você tem alguma pergunta a fazer? Não, no caso eu queria expor aqui, assim, o meu modo de pensar. Eu sou da Assembleia de Deus, né? E, assim, pelo pouco tempo que eu tenho de convertida, eu entendo que o divórcio está aí, como um dos pastores acabou de falar, por causa da dureza dos nossos corações. A Bíblia fala, em 1 Coríntios 7, versículo 11, assim, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. E fala também, no 39, assim, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Tá certo. Obrigado, Marta, pela sua participação. E ela abordou um pouquinho mesmo do que acho que a gente até ia entrar, e falou a questão da morte. E uma coisa interessante, muitas pessoas são fatalistas, falam assim, divorciou, já está tudo errado. Mas também a gente vê na Bíblia, divorciou, beleza, pode estar aí, está separado, mas não casa de novo. Mas o que eu quero trazer, acho que tem também um pouquinho do contexto dela para essa minha pergunta, e tem muitas pessoas perguntando isso na internet, pastores, é o seguinte: imagine um casal, não é crente, não está nem com a igreja, enfim, nunca teve contato com nada, vai e casa. E hoje a gente sabe que o casamento está um pouco banalizado. Não gostei dela, ou não tem uma verruga. Aquele pessoal ali, não conhecia isso dela, ou ela no passado ficou com o meu primo, ou não sei o quê. Uma história do nada, não sei, alguma coisa assim. Mas separa, porque acabou o amor. E aí ele separa e conhece uma outra moça, e casa, e eles se convertem. E aí quando ele entra na igreja, ele ouve uma pregação, ou num estudo para casais que
possivelmente ele está errado na condição que ele está de casado. Separou e casou com outra mulher, agora que está na luz. E aí eu pergunto, quando Jesus fala sobre o casamento, ele está falando para quem? Ele está falando para esse rapaz que se converteu? Ou ele está falando para o rapaz quando ele ainda não era convertido? Vale para todo mundo? Para a humanidade, André. Ele está falando para toda a humanidade. E eu entendo assim, o período, existe um período que a gente, nossa cultura chama de período de namoro, não é? É o período de conhecer as pessoas. Hoje, a própria igreja, infelizmente, eu me lembro que quando eu estava na igreja ainda mais jovem, eu sofri essa pressão. Comecei a namorar a minha esposa, que é minha esposa, eu, graças a Deus, na minha conversão só tive ela, é uma bênção. E comecei a namorar minha esposa e perguntavam, quando vocês vão noivar? Ficamos noivos. Quando vocês vão casar? E aquela pressão, não é? Quando vem o primeiro filho, essa coisa. Então, a igreja pressiona muitas vezes as pessoas. Tem casais aí que estão... Eu não sou a favor de que o casal fique 10 anos namorando para casar, é óbvio. Porém, tem casais que com 2 meses de namoro já querem casar. Não se conhecem direito, não sabem as amor manias. à primeira vista. Tá, tudo bem, mas depois segura as consequências, né, Bispo Joel de França? Depois segura as consequências. Porque existe esse período para isso, para se conhecerem, né? Eu tive uma experiência para ir ao cinema. Com um casal, chegou para mim e falou, pastor, nós vamos casar. E nós que somos pastores, nós temos cuidado de observar a vida espiritual, a vida social das ovelhas, e eu percebi que aquele casamento não ia dar certo. Mas eles chegaram e falaram assim, não, mas a fulana de tal revelou que nós temos que casar. Aí é um outro problema. Eles casaram por insistência, eu fiz aquele casamento um pouco triste, mas fiz. Por obrigação, né? Por obrigação sacerdotal. E não demorou 6 meses, aquele casal já estava separando. Hoje o rapaz já deve estar na 4ª ou 5ª mulher. Né? Então, é aquilo, casamento deve ser debaixo de orientação, aconselhamento. Acho que tem que se levar em consideração as palavras de pessoas experientes, pessoas maduras. Deve-se também procurar ouvir os pais. Eu estava falando essa semana na igreja sobre esse assunto, e eu disse, olha, se ela é uma boa filha, trata bem os pais, você está vendo um reflexo de como ela vai ser com uma boa esposa, futuro marido. Se ele é um rapaz, trata mal os pais, você está vendo o reflexo do que ele vai ser com a esposa dele. Mas parece que hoje, né, a palavra é assim, é melhor casar do que abrasar. Aí, orientação paulina, resolver. Orientação paulina. Essa ideia, não busca orientação de pais, não busca orientação de pastor. Tem muita gente que não apresenta, mas nem namorado a pastor. Esta semana eu aconselhei um rapaz, eu falei, você não tem obrigação de casar. Ele era de uma outra igreja, mas são amigos, nos procuraram, e houve uma gravidez indesejada, fora de hora, fora de momento, e eu estava vendo que não era uma união também propícia para os dois. Eu também já fiz essa orientação. Você não deve casar só porque houve uma gravidez. Justamente. Acho que você tem que ser homem, assumir essa criança como homem, dar um apoio espiritual a essa moça, essa jovem. Agora, você não vai ter que casar porque ela engravidou, até porque foi consentimento mútuo dos dois. Agora, não tem essa obrigação. Tem amor, você a ama, ela te ama. Isso tem que pesar. É isso, pastor. Isso que eu ia comentar na palavra do pastor Brasil. A pessoa casou e ela não é feliz ali. Não há felicidade. Encontrou entre os dois uma incompatibilidade ali de gênero, enfim. Mas você está casado, você é obrigado agora a viver infeliz com essa pessoa a vida toda. Como antigamente era assim. A mulher, meu marido me bate, o pai não pode se separar. Olha o nome da família. Olha o nome da família. Então, aquela mulher era uma escrava do seu marido. Ela era escrava, literalmente. Apanhava, tinha que lavar sua roupa, cozinhar, só isso. Essa era uma triste realidade. A mulher não tinha direito a nada. Mulheres que vão ela era escravizada. Da parte e acabam acontecendo uma tragédia de morte. Com certeza. É o que mais está acontecendo ultimamente. Quanto à resposta do pastor Portela, não pode a bênção de Deus ser para todos. A lei de Deus é para os filhos de Deus. De querer cobrar do ímpio que venha cumprir a lei de Deus, nós estamos mudando
o amor de Deus. Não é por força nem por violência. A lei se A enquadra. fala dele, a lei bicho, se foi enquadra exatamente isso. Para quem Jesus falou. Para os Jesus que falou são para de toda a Deus. humanidade. Para os que são de Deus. Que aceitaram as normas de Deus. Porque o ímpio, ele está vivendo na ignorância. E o próprio Deus não leva em pastor conta quis dizer a pra sua todos. ignorância. Para todos, bicho. todos. Porque Isso aí, mas tudo que o homem você não semear, pode- isso também se Para fará. todos que têm o temor de Deus. E ele não vai ser cobrado Para depois todos de que convertido. tá né? bom, Ele não pode ser cobrado Aos por... que ouvem as palavras de Jesus. Não pode aplicar isso para o ímpio, cobrando dele o que Aqueles não que é têm obrigação os meus dele. mandamentos. guarda, claro, esse se é a o que me pessoa ama. está vivendo uma vida assim hoje, e ela amanhã, ou hoje mesmo, se decidir para Jesus, ela vai ter que rever seus conceitos. Não é? Porque Agora, você escuta muito... Temos que acreditar que o poder de Deus é capaz de mudar circunstâncias Com certeza, de casamentos nós não à duvidamos beira da disso. falência. Pessoas que já deram entrada até no divórcio e voltaram atrás. Eu conheço porque casais houve que intervenção divorciaram e milagre Deus. de Deus, pela oração. Divorciaram, eu conheço casal por que buscarem o divorciou. Senhor. Mas Tive não é até o há mérito. poucos dias agora ministrando na igreja que esse casal são diáconos. Fui lá ministrar um encontro de casais agora em julho. E eles se separaram, não é? Sem o Senhor. Conheceram a Jesus, um do lado, outro do outro, e se reconciliaram, casaram novamente, né? E hoje são bênçãos. São Eu vou levar, a minha cabeça foi tão longe, mas eu lembro de um caso, e é até curioso de perguntar isso, de um casal crente, já conheciam tudo mais, divorciaram, tá? Cada um foi para o seu caminho, encontraram parceiros novos, mas eram casais que cresceram em igreja, então aquela coisa, estamos divorciados, tá, não deu certo, mas estamos em pecado, não estamos, mas encontraram outros parceiros, os dois casaram, depois de um tempo, eu não sei porquê, veio esse pensamento nele, a gente está em pecado, porque o casamento primeiro original era o certo, era a vontade de Deus, e aí estava cada um casado com o seu parceiro, divorciaram e voltaram de novo com o pressuposto de, poxa, estamos restaurando aquilo que nós perdemos inicialmente. Só que nisso também deixaram 2 divórcios aí no caminho. Trouxe consequência para os outros, com certeza. Nós já tivemos casos de pastores aqui no Rio de Janeiro. divórcio não- que não- houve essa não consequência. justifica o outro, Separou né? da sua esposa, casou com a secretária que era casada, destruiu aquele casamento Depois e voltou, depois porque terminou Deus- com E a Bíblia diz que quando um E homem... que se dane aquela família. Mas não é pode ser a assim. Mas se voltar, então, Banalização. qual a primeira mulher está em André, pecado, é o então, que eu tô ainda, porque dizendo pra separou a você. segunda? Está muito fácil o divórcio. Hoje está e mais o- fácil do e que o apóstolo antigamente. Paulo, né, vai dizer... E essa facilidade, só um tempo, essa facilidade de se divorciar, hoje é fácil entrar num cartório, É, a lei dar tá entrada, facilitando. A lei Na facilitou Europa já isso. está até pela essa internet. banalização, ela tem que ser, de certa forma, por nós, freadas com aconselhamento, com orientação, com oração. E uma coisa, André, nós, pastores, não podemos esquecer, somos o modelo do rebanho. Mas aí é que está. Paulo diz lá na Aí é que está, palavra, pastor. marido de uma só mulher. Quando os Nós divórcios temos começam no que altar, aí é que é o buscar problema. isso. Aí é que está o problema. Hoje você tem um sem número de divórcios que começaram no altar. Começaram no altar. Os líderes se divorciaram por N razões. Só que a Tem maior gente parte citando, desses líderes... pastor, por tem gente coisas citando banais. Salomão. Por coisas banais. Salomão, 700 concubinas, 300 princesas. Eu já ouvi casos de Você líderes... vê, mas quando Jesus fala de um modelo de casamento, É isso aí. ele cita o quê? O princípio. No princípio não era assim, um homem e uma mulher. Quantas Evas Deus fez para Adão? 700 Evas? 300 Evas? Deixa eu pontuar isso aqui, Uma pastor. Eva, Hoje uma mulher. nós temos um sem número de pastores e irmãos, mas principalmente obreiros, que estão... Eu ouvi um caso absurdo de um presbítero que ele estava orando para a esposa adulterar, para ele Só pra ter legalidade. legalidade, entre aspas, para se divorciar. Olha que absurdo. Seria muito mais fácil para esse homem, olha, eu não estou feliz, pastor, eu vou largar a minha esposa. Porque Deus, ele pode restaurar? Pode, mas tem casos, como o bispo Joel falou, que não dá. A mulher é uma goteira. Mas isso- É uma goteira, e o homem também, é uma praga na vida daquela pessoa. Então é melhor que ore ao Senhor, que jejue, que se consagre tem e busque comunhão. alguém de Deus. Chegará, agora uma coisa, chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. As pessoas vão pregar aquilo, né, que elas desejam, ou elas vão querer pregadores que preguem aquilo Ou que vão elas querer querem. ouvir aquilo que elas querem exatamente. Já está acontecendo. Exatamente. pastor. Então, né? o que acontece hoje? A As dureza pessoas do estão coração buscando não é na só em relação Bíblia, ao adultério, em relação elas a querem tudo, a apoio, palavra. né, para aquilo que ela tem prazer. Olha lá, Kátia do Apoio- Rio de Janeiro apoio aqui está pra na linha. pecar. Tudo bem, Kátia? Kátia? Oi, tudo bom? Tudo bem? Você Oi. tem alguma pergunta a fazer, Kátia? Sim. Pode falar. Olha só, eu vivi com meu marido há 10 anos.
há 10 anos e por causa de brigas, de desentendimento, a gente se separamos. Ele foi viver com uma pessoa e no meio da caminhada, que eu era nova convertida, eu acabei me envolvendo com uma pessoa também. E isso trouxe muito sofrimento para a minha vida, porque eu não conseguia ser feliz. E eu fiquei separada durante 4 anos do meu marido, e orando e esperando no Senhor, mesmo que meu marido não seja convertido. E eu voltei para ele e eu queria saber se eu estou em pecado. Tá certo, obrigado pela Ela pergunta. ela ficou esperando no Senhor, mas com outro? Não, ela falou que ela se envolveu. Ela teve uma necessariamente. recaída. Não, ele se envolveu com outra pessoa. Ela também se E envolveu. ela também se envolveu com outra pessoa, mas depois eles a esperar voltaram. no Senhor. Sim. Não, pra minha opinião, não está em pecado, não, Não minha tá, filha. não, com certeza. Não está em pecado, não. Ainda mais que ela estava orando a aconteceu Deus um uma desviozinho resposta. aí no meio do caminho, vocês se reataram, agora o negócio é buscar, é orar, e se alguém for julgar vocês, não tem legalidade para isso. a gente Vá e não peques. Vai, não peques exato. mais. Aí, é isso aí. bem, vamos Tá na abordar isso aqui. bênção. A gente vai Fica por rápido firme. intervalo, daqui a pouco a gente volta. Tem umas perguntas quentíssimas aqui do pessoal da internet que eu vou mandar aqui para os pastores. Fica antenado na geral. A nossa enquete é a seguinte: quem divorcia e casa novamente está vivendo em pecado? Olha o resultado: 40% das pessoas dizem sim e 60% das pessoas dizem não. Fica antenado na geral, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Expo Cristã 10 anos. De 20 a 25 de setembro, no AMB São Paulo. Livros, bíblias, CDs, DVDs, palestras, cultura, instrumentos musicais, mobiliário, lançamentos, eventos culturais, congressos em um único espaço. Nos acompanhe nas redes sociais. Organize já a sua caravana e venha comemorar os 10 anos de Expo Cristã. De 20 a 25 de setembro, no AMB São Paulo, rumo aos 100 milhões de evangélicos. O maior evento internacional de produtos e serviços para cristãos. As riquezas e prazeres da vida podem se tornar uma obsessão, destruindo o ser humano. Sem lançar mão das promessas de Deus, o livro Um Grito por Liberdade Financeira, escrito pelos pastores Jonatas e Ana Lúcia Câmara, nos ensina que podemos ser bem-sucedidos, tendo uma vida próspera e de bem com Deus. Um Grito por Liberdade Financeira. Adquira já o seu nas lojas e principais livrarias. Estamos de volta aqui no Antenados na Geral. Tá muito bom o tema de hoje. Eu quero que você participe ligando, mandando a sua mensagem, fazendo sua pergunta para a internet ou qualquer outro meio. Tá aparecendo todos os contatos aqui na tela. E eu vou acelerar aqui, olha. A nossa enquete para você de casa é: quem divorcia e casa novamente está vivendo em pecado? Vote sim ou não. Eu vou puxar uma pergunta aqui do Facebook, pessoal. A pessoa escreveu o seguinte: tem duas coisas bem polêmicas aqui. Uma primeira pessoa fala o seguinte: o mesmo Jesus que diz que só pode separar se for em caso de adultério, diz que também só basta olhar e desejar a mulher do próximo que você já cometeu adultério. Quem nunca olhou? Ou seja, todos nós, pelo menos os homens, já cometemos adultério. Portanto, separar por qualquer outra razão está liberado. Eu gostei, André, eu gostei. Inclusive, para quem já ligou aí, mostrando uma santidade, você, mulher, ou você, homem, que já olhou na rua para uma mulher, para um outro homem, ou um homem para outra mulher, chegou em casa e disse: mulher, você pode separar de mim que eu adulterei. Ora, não faz isso. Já tem legalidade. Mas André, isso aqui também a fala dele é justamente o que eu abordei no início, porque eu abri o leque de adultério, porque adultério é muito mais do que um simples ato de traição física com outra pessoa. Você vê não que é? no livro de Reis... Mas também não pode banalizar, não né? pode banalizar, é onde eu quero chegar, pastor. Quando Só concluir, aqui, pastor. Eu não quero banalizar. Por quê? Porque hoje o que nós temos é um sem número de pessoas também que olha para alguém e já acha que o olhar daquela pessoa foi de desejo. Ora, meu irmão, tem misericórdia. Se o teu olho é mau, todo o teu corpo está entrando. Meu olho não é mau, eu sou um homem de Deus, eu posso olhar para uma moça com um olhar de misericórdia.
olha, essa menina está perdida. Por que isso não pode acontecer? Nós somos homens de Deus, de oração. Então, hoje, se um pastor, qualquer outro homem, olhou para uma menina, já se deduz que ele está olhando com um olhar de cobiça, e não é bem assim. Não é bem assim. André. Mas também e fazendo até para o senhor essa pergunta, para não banalizar, uma mulher que quer, ou um marido, enfim, que quer uma legalidade para se separar, pedir o divórcio, não pode ter a alegação de falar, porque meu marido olha muito para a mulher, já está vendo, tá adulterando todo mundo. Então, biblicamente Biblicamente é. A verdade é o seguinte. Ela pode dizer também. A Bíblia diz assim, André. A Bíblia diz assim, tem gente que quer isso aí. O homem paga a mulher o que é devido. Ela pode alegar também que o camarada não está dando a ela o que é devido. E ela se separa. Não, ele não me dá o que eu preciso. O marido pode ajudar o marido. Tem que ter cuidado. Quando se quer. A coisa é muito mais ampla, viu, pastor? Meu irmão, vamos parar de banalizar. Os deveres domésticos, Efésios capítulo 5, Paulo está ensinando que os maridos devem amar as suas mulheres. Esse amor não é só no sentido íntimo, sexual, mas é um amor provedor. É um amor que cuida, é um amor que protege, é um amor que traz coisas para dentro de casa, que respeita, e a mulher respeite o seu marido. Então, existem alguns deveres domésticos que o homem deve cumprir. Quando você falou, ele não está dando o que ela quer, também os deveres domésticos. Em todos os aspectos, o homem tem que colocar na cabeça, meu filho, vai casar? Vai ser provedor. Vai cuidar da casa. Vai botar o pão, alimento, todas as coisas necessárias. É claro que hoje nós podemos repartir. A esposa hoje trabalha para ajudar, não há problema nenhum. Mas eu digo, a responsabilidade maior de suprir a família, os filhos e a esposa, é sobre o homem. O homem é o cabeça. Para quê? Ser cabeça para quê? Só para mandar? A Bíblia não manda a pessoa que foi vítima de adultério se separar. Isso já vem lá de trás, de novo, lá em Deuteronômio. Deus, o que acontece? Ele dá uma concessão. Dá um direito. Ele dá uma concessão, mas ele não está mandando usar. E aí o que acontece? A hipocrisia humana é que é o problema. A gente começa a perceber que lá de trás eles já começaram a olhar qualquer coisinha e alegavam que aquilo era motivo de divórcio. Mais tarde, aí o que acontece? Uma das situações era a situação da morte. Porque no Antigo Testamento não aparece o adultério com esse motivo de divórcio, até porque a pessoa morria. Então, como tem a morte, você vai ver Davi, por exemplo. Davi, ele casa-se com 2 viúvas. Uma primeira, que o marido tem morte natural, que é o Nabal. A segunda, ele mata, ele providencia uma maneira... Quer legalidade? Vamos dar essa legalidade. Para que o casamento dele fosse legal. Fosse legal. E isso acontecia muito. Você vê que Abraão... Está na lei, então? Você vê que até Abraão diz que a esposa é irmã e tal. Por quê? Porque as pessoas, quando falavam de legalidade, o homem, ele é hipócrita. Ele tem uma coisa na sua natureza que ele para tornar algo legal, ele quer sempre... Jesus deixou mais uma brecha aqui, que agora tem um adultério. Dá um jeitinho, então, o que ele faz? Eu já Davi, vi e atendi situações em que o marido propicia uma situação para que a mulher dele caia em adultério, porque ele já adulterou no seu coração primeiro, e ele já sabe até com quem ele vai se casar. Então ele diz, igreja, eu estou aqui... E às vezes até ora, né? Como falou o pastor, ora. Tem pessoas que, até você disse bem, tem pessoas que ora, o marido está lá doente, ou a mulher está lá doente, eu já ouvi. Semana passada, eu ouvi uma senhora ouviu do marido o seguinte, você nem para morrer presta. Olha o que o marido disse para a mulher. Porque ele achava assim, você vai morrer, eu fico legalmente diante da sociedade, parente, até mesmo... igreja, seja o que for, e os bens ficam para mim, mas o médico disse que você ia morrer daqui a 5 anos. Já tem 7, você não morre. Então, na verdade, tem gente que está até orando. E quando o marido... Olha esse camarada. Fora profecias que dizem, a fulana vai morrer, tua mulher vai morrer. E falando de morte... E aí a pessoa já vai se preparando. Falando de morte, olha esse camarada da internet. Conforme diz a Bíblia, ele começa assim, conforme diz a Bíblia, o divórcio é permitido desde que uma das partes morra. Eu acredito que seja uma morte espiritual, que morra espiritualmente através do adultério. Ou seja, ele fala, adultério é pecado para morte espiritual. A principal morte é espiritual e não a física. Não, ele está falando do contrato matrimonial entre um homem e uma mulher fisicamente, não é espiritualmente aí. É fisicamente mesmo. Se o contrato for assinado, ele só perde a sua validade após a morte de um ou de outro, e nós usamos esse jargão quando dizemos até que a morte vos separe. Isso é literalmente a morte física. Morreu
então há uma liberdade ali, não há mais o compromisso do casamento. Ele Isso é assume legalidade. o Isso, justamente. Isso é um direito legal. Mas retornando aqui a um gancho ali que o pastor isso concordou com o pastor Portela, precisamos tomar cuidado com esse dever do marido, que às vezes o cara se perde ainda na sua mocidade e ele esquece que a esposa agora tem filhos, que a esposa agora tem uma idade avançada e ele quer que a esposa mantenha o mesmo ritmo com ele de quando era uma jovem solteira. E aí começa a incompatibilidade da incompreensão do homem que só quer usar a sua esposa, nesse caso aí, e não compreende. Que não dá direito a ele de trocar a de 50 por duas de 25. Com certeza. Como estão com certeza fazendo não hoje. dá. Essa aqui é a grande Com certeza não verdade. dá. Não, contextualizando Essa aqui é a grande também, verdade. pastor Que Portela, na isso hora aí... de casar é bom, é aconselhável que se procure uma pessoa da mesma idade. É aconselhável, é claro que o amor, enfim, a gente sabe de pessoas que casaram com uma de idade maior ou menor, mas é bom que se procure alguém do seu nível, escolaridade. Mas aí é que está, pastor, deixa eu falar. O nível que é o problema. Porque nível muitas das vezes, espiritual. porque muitas das vezes a esposa fica em casa. Deixa eu falar, isso aqui é importante. E eu vou entrar depois no negócio A esposa quentíssimo, Jesus, a eu quero esposa falar. fica em casa, a esposa fica em casa e o marido ele vai estudar, ele vai se formar, que nem sempre os casais têm condições de estudarem juntos, crescerem juntos, mas quando tem filhos pequenos, então fizeram uma opção, olha, eu vou... No casamento vamos investir em alguém. eu vou ser o provedor, eu com a minha esposa, por exemplo, antes de nós casarmos, fizemos esse acordo, olha, eu vou trabalhar, você vai ser do lar, eu vou ser do lar, então você vai estudar tudo o que você precisar, eu vou lhe dar suporte. Então, durante nossa vida inteira, ela vem me dando suporte para o meu crescimento, não é, espiritual e também financeiro e tudo mais. Acho que aí pesa a palavra lealdade. Lealdade. Aí chega um período em que eu me formo, termino minha faculdade, aí estou lá, eu sou doutor. Aí eu começo a dizer que a minha esposa não tem nível para me acompanhar nos eventos sociais. Não, porque ela não fala direito, ela não se posiciona. Quer dizer, o camarada, ele é sem vergonha, me perdoe, André, eu fico nervoso com esses caras. Mas olha... Aí eles vão buscar alguém, não vou buscar alguém no meu nível porque minha esposa não me acompanhou. Peraí, ela acompanhou sim, ela ajudou no crescimento. Veja bem, pastor, quando eu homem. falei de nível, eu falei antes de eu entendi casar. o senhor, eu entendi Buscar, o senhor. antes de casar, pessoas do mesmo Deixa eu levantar nível. uma coisa. Para que não haja um julgo desigual. Exatamente, julgo desigual na questão de nisso que eu quero escolaridade, entrar. questão de idade. Agora, é claro, depois de casado, tem que se haver a tolerância, tem que se haver a lealdade, porque ela te deu suporte. Então, não é legal, depois que você está bem, você foi para frente, você está melhor de vida financeiramente, aí, lá em casa, agora eu tenho uma bruxa. Na verdade, não é você, é vocês. Não, exato. Vocês, Mas, né? deixa eu tentar, porque quem pastor. cresceu foi o casal. O casal que pastor, cresceu, não foi seguinte. só o homem. Foi o homem e a mulher, eles cresceram juntos. A gente tem como E ela deu contextualizar, apoio, deu pastor. O suporte. pastor Wilson falou sobre essa questão do provedor, que hoje é algo que a gente começa a enxergar diferente. Digo por quê? Porque hoje a mulher está trabalhando, não é que seja errado, mas a questão é a seguinte, provedor não quer dizer ganhar mais dinheiro. Mas tem ou uns quer dizer trazer aí, mais dinheiro para casa. cabra. Não. Que não é mole, não. Tem uns Os caras que gostam são... de encostar, são gigolôs. Não, aí sim, aí é outra coisa. Que nem um cara falou aqui, olha, eu tenho uma mulher, já foi no programa isso aqui, pastor. A mulher ganha 10 vezes mais que eu e eu ganho bem. Mas ela ganha 10 vezes mais que eu. Mas eu sou o provedor do lar. E eu digo que eu sou o provedor não por quanto dinheiro eu trago, mas pela minha atitude. Porque ela sabe, se a gente quebra hoje, eu sou o primeiro a pegar uma banquinha de jornal ou de bombom e eu vendo lá fora. Se eu precisar fazer isso, eu faço isso pela minha família. E essa mulher, isso ela não porque tem a que gente fala, quebrar, "Não, André. Ela não tem que quebrar o princípio bíblico e levantar a cabeça e querer ser cabeça, não. Por quê? Porque ela tem que chegar lá e prestar conta pro seu marido. Vamos Olha, falar isso marido, para as tá mulheres. aqui, vamos dividir, Se olha, você- o que tem que pagar, tá aqui o dinheiro, tá aqui. Agora, porque também tem mulheres aí que ela quer assumir uma postura que Deus não deu legalidade. Eu não tenho os olha números só. da pesquisa. Olha bem, Eu não tenho os números da pesquisa, eu pesquisei aqui antes, mas vou tentar lembrar de novo. Mas quando a mulher ganha mais que o homem, o índice de divórcio é tipo 10 vezes mais. Porque ela assume essa mas postura. olha- Não, mas as mulheres têm que entender, não é porque elas ganham mais que elas têm que ficar brigando com o marido quem tem a postura de provedor. Provedor é o homem, minha porque esposa- aliás, o homem quer André, ser, mas a mulher briga. Olha, A minha esposa ela é muito controlada. Se ela tiver que usar o meu cartão de crédito, ela pede, diz o porquê,
E tem mulheres assim, graças a Deus. A minha mulher tem que andar mais com a sua, pastor. Meu Deus do céu. A minha esposa tem que conta andar muito, conjunta. Jesus André. Cristo. A minha esposa eu tenho conta conjunta some. com ela. Minha conta é conjunta, tudo Exato, eu tenho é cheque, conta é tudo conjunta, igual, cartão é tudo igual. Ela E sabe é uma quanto benção eu também. ganho, ela sabe de tudo da minha vida Não é financeira. controlado. E a maridos... Minha mulher tem que ter aula com a Veja mulher de bem. vocês. André, o casamento é um Isso aí dá contrato. castigo em O casa. casamento é você fazer uma aliança. Não é justo a mulher não saber quanto seu marido ganha. Não saber o que Mas nada passa disso, por ele. mas sabe o que acontece? Tem que haver, Poxa, tem mas que fala haver aqui, a gente diálogo, cortou tem que tanto haver, ele, coitado. as pessoas precisam ser francas no verdade. casamento. Porque é uma sociedade. Se você é meu sócio, tem que haver transparência. A mulher é sócia. Mas- Tem que haver transparência com a esposa. Mas nenhum desses motivos, eles têm base bíblica para Pro ser divórcio, isso. para divórcio. Interessante que assim, a concepção secular de divórcio é uma. A concepção bíblica é outra totalmente diferente. Jesus, ele fala de uma maneira rigorosa que os próprios discípulos, quem estava questionando, eram os judeus, eram ali os fariseus. Mas quando Jesus explicou como ele via o casamento, aí os discípulos chegaram para ele assim e falaram, olha, Jesus, se é dessa maneira que o Senhor está dizendo, não convém casar. Porque o casamento realmente é uma coisa que tem que ser levada a sério. Com certeza. A gente vai para o rápido break aqui, da volta. Eu quero, já que vai ser o último bloco, tá estourando tudo, eu quero abordar o seguinte. Dentro de Por tudo isso tem isso, muita gente, André, casamento, enrolando divórcio, no casa. casamento, divórcio, adultério. Onde é que vem depois disso o perdão e a graça de Deus? Porque divorciar e casar de novo é um pecado ou é viver em pecado? E esse viver, Deus pode perdoar? E isso aí tá quente demais aqui, olha. Olha a pergunta que a gente faz pra você também. A gente botou batata quente aí na sua mão. Se uma pessoa divorcia e casa novamente, ela está vivendo em pecado? 27% das pessoas dizem sim e 73% das pessoas dizem não, André, depende do caso. Pode aí, a gente tem que pensar duas vezes, né? Então, o pessoal está começando a entender que divórcio também é muito amplo, né? Olha, daqui a pouco a gente volta no Tem Nós no Geral. Fique aqui, ó. Último bloco daqui a pouco. Jesus, não sai daí. Cabeça para Cima de hoje conversa com você sobre pensão alimentícia. Quanto deve ser pago? Quem deve pagar? Por quanto tempo? Essas e outras questões no nosso programa de hoje. Conosco para falar sobre o assunto, Renata Maribondo, ela é advogada da área civil. Cristiane Lemos, que é dentista, está na justiça para conseguir pensão para o filho. E também Paulo Leonel, que é diretor de produção da TV Boas Novas. Boa música com Mário Alves, não poderia faltar. Hoje às 22 horas e amanhã em horário alternativo às 7 da manhã, na sua Boas Novas. Mude, tente mudar. Cabeça pra cima. Perante o teu altar, as vozes que conquistaram o Brasil, agora em espanhol. Perante o teu altar, em espanhol. Já à venda na CPAD, Central de Semeadores, e Disco Laser Gospel, Ministério de Louvor Boas Novas. Mais um CD que vai mudar a sua vida. Criatividade, bom humor, improviso, papo inteligente e muita emoção. Vem com a gente, Hiperativo, o programa que tem o seu jeito e o seu estilo. Todos os sábados às 15 horas, fique ligado aqui no Boas Novas. Último bloco do Antenados de hoje, ao vivo, tá muito bom. Continue participando. Ó. Última chance, você tem 8 minutinhos aí para votar sim ou não na nossa enquete. Quem divorcia e casa novamente está vivendo em pecado? Vote aí no final, a gente vai dar o resultado. Olha que interessante, eu falei no último bloco, vamos agora abordar como é que Deus vê isso na questão da misericórdia, da graça e do perdão dele, até onde ele pode perdoar. As pessoas pensam que ele perdoa tudo, pode, mas o que é pecado, o que é estar em pecado? Olha que a pessoa fala o seguinte, Jesus, aqui na internet, Jesus perdoa aquela mulher adúltera e despede-a com o perdão de Jesus, e ela está livre de qualquer sentença e condenação. Tudo certo, está limpa e livre. Se o marido dessa mulher adúltera perdoá-la também, recebendo-a, melhor. Entretanto, se o marido não a receber e divorciar, perdoada está da mesma forma, livre
livre para um novo matrimônio. O perdão anula a condenação. Não há como apresentar argumento contrário sobre essa máxima. E contrariar isso é ensinar contra a verdade da palavra de Deus. Todo aquele que se arrepende é perdoado. Adultério é pecado passível a perdão. Com certeza. O que é o perdão, André? Perdão é um ato de Deus sobre aquele que se arrependeu. Mas se a pessoa está vivendo... É necessário que haja um arrependimento. O simples fato dela dizer que está perdoada não justifica. É necessário entender que o próprio Davi, que adulterou, ele sofreu, ele gemeu, ele padeceu até a morte daquela criança. O pecado dele gerou aquela morte. E ele vai ao arrependimento, até dos rituais judaicos, tira sua veste reais, coloca cinza sobre a sua cabeça e se humilha perante Deus para ser perdoado do seu pecado. O problema é quando a pessoa, por exemplo, outro dia estava num programa de rádio, a pessoa ligou e disse, eu sou contra divórcio. Eu sou missionário, grande e tal. Tudo bem. Daqui a pouco entrou uma ligação, bispo. Essa mulher que ligou daí, eu conheço ela. Ela é casada com um pastor divorciado. Eu condeno o divórcio, eu sou casada com um homem divorciado. Que perdão é esse? Que condenação é essa? A condenação só para os outros. Para ela, não. Então, se você se arrependeu, o que é se arrepender? É você abandonar aquela prática. Por isso que Jesus falou para aquela mulher, olha, vá e não peque mais. Foi o que Jesus falou para Maria de Magdala. É um direito legal, porque ela se arrependeu, então sobre ela está agora o perdão. Aí não há mais condenação mediante ao pecado que ela se arrependeu. Mas se ela vai e casa com outra pessoa, e naquele tempo é entendido como um pecado, dentro da sua pergunta, ela não pode casar de novo, né? O perdão não resolve tudo. Não resolveu o problema de Davi. Resolveu a questão de não haver condenação. Com Deus resolveu. Mas o perdão de Deus não resolve as consequências daquilo que eu pratiquei. Então é melhor não pecar. Com certeza. É melhor não divorciar. Porque tem gente que é o seguinte, casou, teve 2 filhos, um exemplo. Casou de novo, teve mais 2, e casou e teve mais 2. Ele vai deixando marcas na sua vida. E aquele relacionamento passado, queira ou não queira, vai acabar interferindo no relacionamento atual, de alguma forma. Pensão que tem que pagar, contato com a ex, contato com os filhos. E aí o atual casamento, ele vai sendo minado. Vai criar, eu conheço problemas dessa natureza, de casais que nós cuidamos, que os problemas lá de trás interferem até hoje por causa do quê? Do efeito do erro praticado. Mas, pastor, é possível também administrar isso, porque nós temos também agora... É possível. É possível administrar, mas eu digo porque... que é doloroso. Não, é doloroso. O bom é que não se separe, que nem pense em se divorciar. Verdade. Porém, em alguns casos, sabe-se lá por quê, não vou falar apenas a palavra adultério, porque as pessoas vão associar a traição física, e adultério para mim é muito mais do que isso, mas por alguma razão justificável, não essa banalização que a gente vê hoje, a pessoa precisa se separar, ainda que pareça doloroso, difícil. O próprio Deus dizia, eu odeio o divórcio, e Deus odeia mesmo, mas ele deu carta de divórcio, deu uma concessão para que, né, em alguns casos, pudesse ser feito. Há possibilidade, sim, de mesmo que você tenha que pagar a pensão, assumir um novo compromisso, de recriar uma família ou estruturar uma nova família e ser bênção, sim. A minha fala é no sentido do cuidado. Não, entendo, senhor. E eu repito o que o senhor falou, não se separe. Eu não sou porém, radical no sentido de que sou contra o divórcio 100%. Não, é claro que cada caso precisa ser analisado. Com a gente certeza. não pode jogar um jogo só queria jogar esse ponto de equilíbrio. Agora, vamos fazer a minha apologia, fala é no nem sentido, estamos fazendo. Não fazemos apologia ao divórcio. divórcio. Mas entendemos que há casos e outros casos. E há banalização. Mas respondendo então, ainda aqui o André, no que ficou apenas faltando... do que vai acontecer lá na frente. Tem que ser bem pensado, bem analisado. Estou disposto a pagar um preço. E as consequências, elas são naturais. A sofrer as consequências, analise. E são poucas pessoas hoje preparadas para conviver com uma pessoa que já teve família. Essa é uma realidade. Principalmente quando assume o filho do outro, aí vem aquele negócio. O meu filho se trata melhor do que o seu, e isso O é uma percentual de realidade. divórcio aumenta para 80% no segundo casamento. É uma estatística. Então, Como é que é, pastor? aumenta para 80% a possibilidade de um novo
divórcio. No segundo casamento. Isso, Por causa tem pessoas que foi para o primeiro, para o segundo, para o terceiro. Então é uma coisa infelizmente que... tem sido também uma realidade. É o que ele falou no início. Os púlpitos têm ensinado isso, têm pregado sobre isso. Então está faltando isso, para que seja valorizado o matrimônio. E o exemplo acho que veio do próprio pastor. Eu tenho um exemplo, a minha esposa e eu, minhas filhas, minha neta, todo mundo, nós somos uma família, sou marido de uma só mulher, minha mulher e eu já temos 30 anos de casados, graças a Deus. Agora, não somos radicais. Acreditamos sim que há casamentos que não é casamento, é somente um contrato assinado, é um inferno aquela vida e Já precisa está em ser dado adultério um há baixa muito daqui. tempo. E muitas vezes por não ser reparado e por não ser consertado. Isso eu já vi pessoas que eram ímpios, se converteram, casaram e depois de casado Porque na há presença de situações Deus, em que se ficar separaram. junto trazem consequências maiores do que se separar. Essa que é a Mas, verdade. mas olha... Ficarem juntos podem trazer consequências maiores do que a ruptura, do que a separação. Podem trazer até a morte. Tem casais que se agridem. É aí que está o problema. Tem mulheres que estão apanhando, e nós sabemos, as estatísticas dizem que a mulher ela usa uma palavra dura contra ela hoje, amanhã é um tapa na face, depois da manhã é uma facada, e depois é um tiro. Você tem que ver isso no namoro. Apareceu com beliscão. Mas se aparecer no casamento também tem que corrigir. Apareceu com beliscão, o que vai fazer quando casar? Apareceu unhado. Aquela velha máxima, né? Olha só, multiplica por 20. O que vai acontecer nesse casamento? Como vai ser o casamento? Porque a gente vai complicar. não pode baratear a graça, mas também não pode banalizar. Né? Tem muita gente que está usando a graça, porque quando Jesus ele fala até do divórcio em caso de adultério, né? Ele tá dizendo o quê? Ele está criando uma, sabe, aquilo ali seria um parâmetro, assim, seria um caso, uma exceção. O problema é que a exceção é que, de repente, hoje, vamos dizer, 1% dos divórcios poderia estar previsto no que Jesus viu. Só que a maioria, né, como eu estou dizendo, de repente, a mulher, ela cometeu um adultério, o cara que já estava pensando num upgrade, né? E ele fala, é a minha chance. E ele dá até... E aquela coisa de Jesus, você vê que Jesus ele deixa 99 ovelhas num aprisco e vai atrás de uma. Né? Será que maridos, né, que ele é um sacerdote da casa, será que ele está indo atrás? Será que pastor está indo atrás da ovelha? Ou ele está chegando lá na igreja e dizendo, eu fui vítima, vou trocar porque eu tenho direito, porque Jesus deu essa liberdade. Então, está faltando amor. Agora a gente deve amar os divorciados, né? Porque não deve ficar julgando. Mas peraí, também não podemos rotular o divorciado como uma doença. Peraí. Não é uma doença. 20 segundos para terminar o programa. Vamos marcar um outro programa, está muito bom. Muitas perguntas vindo André, só da internet site, aqui. Claro, temos alguns assuntos para casais. www.wilsonteixeira.com.br. Tem lá alguns estudos sobre reflexões para casais. Tá certo, pastores, obrigado pela presença de vocês aqui debatendo. Estão convidados para um segundo round, falando sobre divórcio. Quem divorcia e casa novamente está vivendo em pecado? Olha o resultado final. 25% das pessoas dizem sim e 75% das pessoas dizem não. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Se o pastor tem alguma coisa para falar. Manda um abraço aí para a primeira igreja congregacional de Itaguaí, os membros. Você que namora Deus muitos abençoe anos, a todos vocês. Amo vocês. Vamos assumir esse casamento. Abraço a todos vocês, meus amados, a paz do Senhor Jesus, e que possamos comungar dessa fé e aprender mais com Jesus. Um abraço a minha esposa, minhas filhas, um abraço a você de Campo Grande, paciência. Um abraço, tchau. queridos. Ficam Deus na abençoe. paz aí, todo o povo da Igreja Vida e Comunhão. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Tchau, tchau.